Então, ao Palácio do Planalto. Agora vai dar certo, gente. Cadê o Sebastião Garcia? Sebastião Garcia está aqui, firme e forte, para falar sobre o Plano Safra, que vai ser anunciado. Aqui a conexão não perde. Banco do Brasil. Parece que você está numa festa junina, quase, porque está cheio de barraca, o Banco do Brasil do lado. Imprensa né? do outro. Já foi aí tomar um empréstimo, já, ô Sebastião? Pois é, bonito, talvez eu não me enquadre aí nas exigências para pedir empréstimo, mas não, interessante, aqui o movimento só aumenta, viu? Eu estava levantando os números, pelo menos 10 ônibus de caravanas vieram para cá, 500 pessoas nesses ônibus, mas no total tem mais de 700 pessoas aqui, quase 1.000 pessoas, e todos, né, de movimentos, tem gente aqui do seu estado, tem gente de Goiás aqui do meu ladinho, tem gente até do Pará, como eu falei. Bom, e aí é interessante, né? Tem toda essa movimentação, bonito de ver, mas a gente precisa, como a gente falava na entrada anterior, ver a viabilidade de tudo isso, né? Então eu também encontrei alguém aqui da Associação da Indústria de Máquinas Agrícolas, porque é interessante, a gente falava de logística no bloco anterior, né, Valter? E eu queria conversar com eles estão expostos aqui também, trouxeram máquinas para pequenos agricultores, para saber, enfim, qual é a avaliação também do Plano Safra deste ano, para o recurso para a agricultura familiar, mas também que precisa mais, né? Sempre precisa mais, pode ser melhor, porque não adianta que tenhamos a indústria trabalhe, tenha máquinas prontas para vender para o produtor, se o produtor não conseguir comprar, né? Então está comigo aqui o Pedro Estevão, o Pedro é da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, que é da BIMAC, e a gente vai conversar sobre isso. Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Pedro, então, que avaliação o setor faz de máquinas agrícolas, de máquinas e implementos, deste Plano Safra? Olha, o Plano Safra deve vir com um volume de recursos maior, que isso é sempre muito bom, mas é insuficiente, né? O recurso sempre acaba antes do Plano Safra, que dura de julho a junho, sempre acaba lá em março, abril. Então a gente precisa de mais recursos nesse aspecto, tá? E tem mais alguns aspectos que a gente entende que são oportunidades de melhoria no Plano Safra. A gente tem explicitado isso para o governo. Um é o fundo de aval, né? Tem muito agricultor familiar que não tem condições de pegar o recurso porque ele não tem garantias. E aí o banco não empresta. E aí isso está endereçado no governo, mas ainda não saiu do papel. Ou seja, tem um fundo de aval para garantir esses agricultores que têm uma dificuldade de dar garantia. Outra coisa que a gente tem falado para o governo é que não basta você dar as máquinas e dar dinheiro, recurso. Você precisa de educação, seja agronômica ou de gestão, precisa ter educação, precisa ter alguma coisa no plano que contempla isso. E uma última coisa que a gente tem explicitado para o governo é onde a agricultura familiar tem se dado bem, é onde você tem as cadeias mais organizadas. Então você tem o fornecedor, você tem quem compra, você tem quem industrializa. Isso dá ele fica inserido numa cadeia que ele consegue se manter naquela cadeia. Onde não tem cadeia, a agricultura familiar tem muita dificuldade. Então são esses pontos que a gente tem explicitado para o governo que deveria melhorar no Plano Safra. Pois é, Pedro, e não são novos, né? Vocês estão aqui todos os anos, é histórico, essa reivindicação é histórica, né? A gente que está na rua, que faz reportagem, tem visto sempre a dificuldade do produtor ali, quando você falou do primeiro item, de burocracia, pelo menos. O que tem evoluído? O que mudou do último plano para agora, por exemplo? Dessas reivindicações do setor, o que o governo conseguiu atender? Olha, a questão do aval, o governo, ano passado, até soltou algumas, vamos dizer assim, começou a trabalhar em cima disso. O que faltou é recurso. Você precisa, para você fazer um fundo de aval, você precisa de recurso. O governo tem um pouco de dificuldade no orçamento dele, então se enroscou no orçamento e não na burocracia de fazer o fundo de aval. E o que o setor tem sentido com isso? Que reflexo tem para a economia do setor também? Se o produtor, como você disse, o recurso precisa ser maior também, vocês certamente vendem menos máquinas, talvez, a produção de alimentos é menor com isso. Estou fazendo uma consequência aqui meio grosseira, mas no final das contas é isso, para toda a economia tem reflexo, né? Assim, o reflexo é muito grande, né? Nós estamos falando de produtos que vão na mesa da família, né? Então você tem a inflação de alimentos, que é um negócio complexo, né? O governo tem que cuidar disso. O governo tem muita sensibilidade em relação a isso, porque é um problema sério, você tem inflação de alimentos. Então, quanto mais recursos você dá para a agricultura familiar, mais a
a sociedade em si se beneficia, tá? O governo está oferecendo para esse Plano Safra 3% de juros, né, ao ano. Como é que tem sido o acesso dos produtores? Nesse sentido também, os produtores têm procurado bastante as revendas, as indústrias, com o recurso do governo, têm procurado mais instituições particulares, bancos, ou até direto das revendas fazendo financiamento. Como é que tem sido a negociação com os produtores? Não, a negociação para máquinas para agricultura familiar, basicamente, a totalidade é no Plano Safra, porque o juro é muito barato, não diria barato, ele é muito atrativo, né? Para você pegar pelo Plano Safra. Fora do Plano Safra custa quase 20%, o ano passado estava 5,5%. Então a diferença é muito grande, o agricultor não vai pegar máquina no banco a 20% ao ano, ele vai pegar 5%. Então, vamos dizer assim, a comercialização dá-se toda basicamente para a agricultura, de máquinas para a agricultura familiar dentro do Plano Safra. E o produtor tem conseguido pagar, tem inadimplência? Não, a inadimplência não é um problema, não. Bom, vocês vieram expostos aqui com máquinas, tem máquinas ali, a gente fez algumas imagens inclusive. Qual é a ideia de trazer as máquinas para cá? Não, a ideia do governo é mais simbólica de falar assim, olha, a indústria nacional está aqui, a indústria nacional está disposta a fazer todas as máquinas e os modelos que precisam para você ter uma agricultura familiar pujante. Tá certo, que a gente consiga, que o produtor consiga comprar essas máquinas de vocês, que consiga pagar também. Pedro, obrigado pela sua participação. Pois não, muito obrigado. É isso, né, Valteno? É aquela história que a gente fala, bonito de ver também, é preciso a viabilidade. A gente vai insistir nisso hoje e ainda muito mais amanhã também. Mas para a agricultura familiar isso tem um peso fortíssimo. A gente sabe que é 70% ou mais do alimento que chega na nossa mesa lá é da agricultura familiar. Então é bonita a festa, sim, a festa quase junina, como você diz, mas é mais bonito que chegue isso de forma, com condições decentes, eu diria, né, justas, aí na nossa mesa também, que o produtor consiga trabalhar e ter renda o ano todo, né, Valteno? É sim, Sebastião. Vamos acompanhando você por aí. Boa cobertura.